Freitas Júnior é o candidato ao governo do estado pelo partido Rede Sustentabilidade. Natural de Alexandria, ele é servidor público com atuação na Fundação Estadual da Criança e do Adolescente. Em seu histórico, o candidato tem atuação na militância estudantil e concorreu pela primeira vez a cargo eletivo em 2016, quando disputou a prefeitura da capital potiguar. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, está no ar mais uma sabatina no Minuto 96 FM. Hoje o nosso convidado é o candidato da Rede Sustentabilidade ao Governo do Estado, Freitas Júnior. Nesta noite eu vou contar com a participação dos jornalistas Enio Cinedino, diretor da 96 FM, e da jornalista Aneli Medeiros, assessora de comunicação do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Desejo a todos um bom programa. Você pode participar mandando sua pergunta pelo Face Live do numinuto.com e também da 96 FM. Participe. Boa noite, candidato. Boa noite. O senhor tem 2 minutos para uma breve apresentação no início desse programa. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Enio. Boa noite, Aneli. Boa noite a todos os amigos que acompanham pela 96 e pelos canais do No Minuto, tanto no Facebook como no portal e no YouTube. Meu nome é Freitas Júnior, nasci em Alexandria. Ainda criança, minha família se mudou para Pilões. Na minha juventude, vim para Natal, como muitas pessoas que vieram de fora, e fui acolhido pela cidade de Natal. Vim para cá para estudar, aqui passei em concurso público, trabalho, sou servidor público e tenho um sonho que é mudar o Rio Grande do Norte. E muita gente tem esse sonho, que é ver o Rio Grande do Norte, que é um estado rico, com grande potencial, ser um estado também próspero e pacífico para a nossa população. E além disso, a gente tem a coragem de lutar por esse sonho, que é construir esse Rio Grande do Norte com justiça social, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento econômico. É isso aí. Candidato, antes de mais nada, explica como funciona a Rede de Sustentabilidade. A legenda costuma se apresentar como um sistema com inúmeras possibilidades, não é de direita nem esquerda, e se coloca à frente das demais legendas. Explica para a gente o que é a Rede. Muito boa a sua pergunta, Diógenes. A Rede faz parte de uma família de partidos políticos, como o La Rede na Argentina, o Podemos na Espanha, o Revolução Democrática no Chile, que permite outro tipo de interpretação. A interpretação que a Rede faz da história é que hoje tem uma luta muito grande entre o futuro e o atraso. E a nossa luta é justamente uma luta progressiva, é pelo futuro. A gente está preocupado com as questões sociais, com o combate à desigualdade social, mas também com o combate à corrupção, também com a importância de ampliar a democracia, porque se a gente pegar a leitura, por exemplo, e eu falo com muita tranquilidade porque sou militante de esquerda, minha formação é de esquerda, mas na Rede tem pessoas que não usam essa nomenclatura, ou que adotam a visão da social-democracia ou outras visões, e a gente respeita essas divergências. E se a gente parar para pensar, no século passado, tanto a direita como a esquerda defendiam ditaduras, seja uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita. E a Rede não, a Rede tem essa preocupação com a democracia que traga justiça social e liberdade de oportunidades através da educação. Aneli Medeiros. Boa noite, candidato. Obrigada pela oportunidade, Diógenes, Enio. Candidato, o senhor fala que quer mudar o Rio Grande do Norte. O seu partido é um partido novo, é o partido de Marina Silva, né? Já saiu candidato como prefeito, né? Isso, de Natal. O senhor se sente preparado para assumir o Rio Grande do Norte diante de tantas dificuldades? E a dificuldade na educação, na segurança, na saúde? Muito obrigado pela pergunta, Nelly. Primeira coisa, o Rio Grande do Norte tem um sério problema, que são as pessoas que não conhecem o serviço público ocupando cargos no serviço público. Então, o que acontece é que quando muda o gestor, se muda completamente o planejamento, a gente não tem políticas de Estado e se coloca muitas vezes pessoas que não são servidores públicos para gerir o Estado, e até que essa pessoa, por mais competente e generosa que ela seja, ela acaba perdendo muito tempo até se adaptar.
E isso também desmotiva os nossos servidores de carreira, porque eles sabem que por mais que se esforcem, jamais vão conseguir ocupar um cargo de chefia e direção. No meu caso, eu sou um servidor de carreira, sou um servidor público, conheço como é que funciona o serviço público, trabalhei na Fundação da Criança e do Adolescente, sou servidor também do município e conheço como é que funciona o serviço público. Então, só isso já me dá condições de administrar o que é público, porque tenho a minha experiência de serviço público, não como apadrinhado, mas como servidor de carreira e concursado, que é essa experiência que a gente quer levar para o serviço público. Outro ponto é que tenho a minha formação em gestão ambiental, sou técnico em edificações, tenho a minha formação intelectual, inclusive também estou ajudando a escrever um livro, na realidade já está publicado, já está pronto o livro, falando sobre o Rio Grande do Norte, que é um livro que reúne 50 escritores brasileiros, cada um falando sobre uma região. Tenho a minha experiência, sou professor também, mas tenho uma experiência que eu não tenho, que é a experiência de ter quebrado o Rio Grande do Norte, que a classe política, que foi criada para governar, nunca estudou, nunca passou em concurso, nunca se preparou, que é o que a gente vê nos debates, essa classe política que quebrou o Estado, essa experiência que eles têm, realmente eu não quero, que é a do apadrinhamento, do funcionário fantasma, do nepotismo cruzado, essa daí eu não tenho e nem quero jamais. Mas pegaria um Estado com a limitação orçamentária, né? Com muita dificuldade. E fazer o quê? Exoneração de servidor seria uma? Primeira coisa em relação à exoneração é valorizar o servidor de carreira. Porque até, primeiro, você motiva o servidor de carreira, o servidor concursado, a trabalhar mais, se dedicar mais ao Estado. Por quê? Porque ele sabe que ele vai, de certa forma, estar disputando ocupar um cargo na gestão. Primeiro ponto. Então, a gente vai seguir uma recomendação, inclusive, do Conselho de Economia, que é que 75% dos servidores sejam ocupados, dos cargos de direção, chefia e assessoria, sejam ocupados por servidores de carreira. Depois, isso é estratégico. Por quê? O servidor de carreira ele não pode acumular a verba de representação e os proventos. Ele vai ter que optar por um. Então, ele continua com o salário dele com uma pequena gratificação. Automaticamente, isso vai significar mais economia para o Estado. Depois, nós vamos fundir secretarias. Por exemplo, hoje a gente tem uma secretaria conflitante, que é 3 secretarias, aliás, conflitando as áreas de interesse, que é a SEMAR, a SEAP e a SEARA. Essas 3 secretarias, se você, por exemplo, conseguir uma reforma de um barreiro dentro de um assentamento rural, vai ter, ou a escavação de um poço, vai ter um conflito muito grande, porque são atribuições das 3 secretarias. A gente vai fundir, vai criar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e a fusão dessa secretaria vai significar a redução em 2/3 dos setores. Então, cada uma dessas secretarias tem 15 setores. A gente vai reduzir 30 setores. É 30 setores que vão reduzir cargos comissionados, que a gente vai reduzir terceirizações e a gente vai reduzir contratos de aluguéis. Vamos levar para outras secretarias também essas fusões como forma de reduzir, rever as terceirizações do Estado e fazer uma reforma previdenciária, inclusive retomando os abonos de permanência para deixar o pessoal continuar trabalhando mesmo com a idade de se aposentar e desafogando a nossa Previdência Estadual. Ênio Cinedino. O senhor acabou de dizer que está escrevendo um livro, não é isso? Sim, sim. Está escrito já. Está escrito o livro. Mas até agora o que o senhor disponibilizou no site Divulga Candi, do Tribunal Superior Eleitoral, apenas uma versão pequena do seu plano de governo, né? Pouco mais de 4 páginas. Quando é que o senhor espera disponibilizar o seu programa completo de governo no site do Divulga Candi? É uma oportunidade do eleitor saber o que o senhor pretende fazer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não tem fugido de nenhuma pergunta e nenhuma sabatina e nenhuma entrevista. E, inclusive, no próprio programa diz que a gente vai disponibilizar o programa na íntegra. Ali é só um resumo. Eu sei que é mais fácil pegar e copiar dos outros estados. Está até na moda, né? Candidato copia na mão, pega o plano de governo de outro estado. Mas Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, que inclusive é crime. A gente aprende ainda na academia, quando é estudante universitário, que copiar e colar sem citar a fonte é crime. Então a gente optou por fazer um processo de construção coletiva. Na construção do meu programa de governo, tem o professor Herbert Ricardo Viana, que é escritor com vários livros publicados, é engenheiro
da UFRN, professor universitário, advogado, ex-executivo de grandes multinacionais, que é um dos responsáveis pelo nosso programa, mas não foi algo que vem com cheiro de mofo de gabinete, não. A gente divulgou as propostas iniciais que vão servir de norte e estamos agora num processo de discussão durante a campanha para, na próxima semana, a gente publicar o texto final. Candidato, a rede tem um postulante ao Senado que lidera as pesquisas, mas não pede votos para os companheiros de partido. Nem pede voto para o senhor, nem pede voto para a líder do partido, a candidata a presidente, Marina Silva. O que é que o partido decidiu sobre essa candidatura? Eu estou aqui como candidato a governador, não representando o partido. Durante o período de campanha... Mas a pergunta é bem objetiva. É um companheiro de partido que não pede votos para o senhor que é candidato ao governo. É nesse contexto que eu fiz a pergunta. Então, eu estou aqui como candidato, falando minhas propostas. Nesse período, eu não estou acompanhando as discussões do partido, até por uma questão de tempo. E ele não é um quadro orgânico da rede, não participa de nenhum órgão de direção do partido. E a nossa candidata à presidência da República é Marina, essa mulher honrada, digna, mais de 30 anos de vida pública, sem nenhuma mancha no seu currículo, e que ela merece ser presidente da República e o Brasil precisa de uma figura como ela. Eu vou insistir nessa pergunta, porque é uma pergunta importante, porque no plano local, a Rede de Sustentabilidade tem um candidato que está muito bem nas pesquisas, o Senado da República, Capitão Esteves, que não pede votos para o candidato ao governo. O que é que o partido acertou com ele, em termos de candidatura, que o deixa à vontade para não pedir votos, nem lhe dar apoio? Diógenes, só completando assim, na realidade, é muito importante ter um senador que seja... Se você quer ser governador e precisa, num estado com tanta dificuldade, você vai precisar de uma bancada forte. E, para isso, o seu senador, que é o capitão Esteves. Então, o senhor tem que ter uma posição nesse sentido. Eu concordo, Aneli, e concordo também com o Diógenes que o Senado tem um papel extremamente importante nos governos estaduais. E também concordo que o achaque e a chantagem, como tem sido feito até hoje, tanto de governador, como com os deputados estaduais, como de senadores, com o governo do Estado ou o presidente da República, essa postura não pode existir. É necessário uma postura republicana, democrática, onde se respeite que cada um dos senadores ou deputados tem os seus partidos. Ninguém falou em achaque nem chantagem. Na verdade, eu fiz uma pergunta bem objetiva. Você tem um candidato à rede, tem um candidato a senador, está bem nas pesquisas, muito bem. Inclusive, fala-se até que pode ser o primeiro, o mais votado do Estado, que não lhe dá apoio, que não vota nos candidatos do partido. Como é que a rede, como é que o senhor se posiciona? Eu me posiciono, eu quero o apoio da pessoa que está acompanhando em casa, da pessoa que está acompanhando pelo rádio, que está acompanhando pelo No Minuto, eu quero o apoio dessas pessoas. Se eu quisesse padrinho político, eu estava no PMDB, eu estava no PSDB, eu estava no PR, estava onde fosse, no PT. O meu compromisso é com quem está em casa e o apoio que eu preciso é de quem está em casa, que pode me eleger, me mandar para o segundo turno e dar a vitória nessa eleição. Então não interessa a votação que um companheiro de partido tenha, para outro, não interessa Eu quero todo e qualquer apoio, mas eu não diferencio se a pessoa tem ponto em pesquisa ou não. Eu quero o apoio de todas as pessoas que queiram ajudar a construir um novo Rio Grande do Norte. Candidato, o episódio com relação ao candidato ao Senado pela rede, o capitão Stevenson Valentim, num primeiro momento o senhor disse que todas aquelas notícias que estavam sendo veiculadas, propagadas pelas redes sociais e por alguns veículos de comunicação, era mentira. Logo em seguida, o senhor, ou o partido, divulgou uma carta, né? Uma carta. E logo depois surgiu também se falaram em uma outra carta, uma carta compromisso da rede com o candidato do Stevenson Valentim, que daria a ele essa liberdade de apoiar ou não os candidatos do partido. Num contexto de uma candidatura cidadã, que eu gostaria até que o senhor explicasse para o nosso internauta o que é que tem de concreto, o que é que tem de verdade nisso aí?
Pronto. Primeiro, a questão, o que é fake news? Que foi a expressão até que eu usei, quando inclusive o repórter da 96 nos procuraram. O que é fake news é que houve pressão em cima de qualquer pessoa. Não houve pressão em cima de qualquer pessoa da rede, porque o que se tem noção é uma questão de coerência. Por exemplo, se eu vou trabalhar com o senhor, se pressupõe que eu acredito no seu trabalho. Claro. Então, se uma pessoa procura a rede, como foi o caso de todo mundo que procurou a gente para ser candidato, se pressupõe que a pessoa acredita na rede e vai defender isso. Foi ele que procurou a rede, não foi a rede. Foi ele que procurou. Quando alguns blogs venais começaram a divulgar que estava havendo pressão para apoiar X ou apoiar Y, o que a gente disse foi que é fake, que é notícia falsa, porque realmente não houve pressão sobre nenhuma pessoa quanto a isso. Então é mentira. Primeiro ponto. Segundo ponto, o partido se posicionou pela necessidade de explicar o que é que rege as decisões do partido, que era as discussões no âmbito programático, cobrando alinhamento ideológico. E a candidatura cidadã é justamente isso. A candidatura cidadã você tem um partido que está tentando resistir, não conseguiu, mas que no cerne, na ideia principal do partido, não há divergência com a rede. Então a rede abriga essa candidatura, ou de pessoas que não têm identificação com partido nenhum, ela abriga essa candidatura e dá liberdade estratégica para essas candidaturas. E o que se cobra é compromisso ideológico, programático, coerência com o que a rede prega. Mas em nota de um partido sobre esse assunto, chegou-se a cogitar a possibilidade de desabonar a filiação do capitão Stilson. Isso está superado? O partido tem a prerrogativa de desabonar a minha candidatura, a dele, a de Marina, de qualquer pessoa. Isso foi colocado em nota da rede. Isso. Não é o que eu digo. Eu estou fazendo uma pergunta em cima de um documento oficial do partido. Sim. Né? O partido tem essa prerrogativa de acordo com a coerência das candidaturas, retirar ou substituir a candidatura que ele deseja. Inclusive, é muito importante frisar que o que causou estranheza foi a rede assinar um documento dizendo que não quer, o que se falou de compromisso partidário é a rede abrindo mão, e cita isso claramente, que não quer mensalidade nem nenhum cargo em eventual gabinete dele. Isso é louvável, porque a gente vive na política do toma lá da cá, e você encontra um partido que diz, olha, meu amigo, eu não quero nada seu. Isso é uma questão de coerência. Mas está superada essa questão, nesse caso específico, de desabonar ou não a ficha do... Eu posso falar por mim pessoalmente. Sim. Eu, pessoalmente, nunca tive problema nenhum com ele. O partido é uma discussão ainda está interna corporis. Eu não tenho participado das discussões. Para você ter ideia, meu tempo está tão pouco que eu não estou mais nem em grupo de WhatsApp. Mas há prazos para isso, né? Sim. Essa questão precisa ser decidida, porque há aí prazo da própria Justiça Eleitoral, do calendário eleitoral. Sem dúvida. Mas dia 17, né? São 20 dias antes, né? 20 dias antes. Até segunda-feira, né? Só que eu não estou acompanhando justamente porque eu estou... O senhor não sabe se essa coisa está resolvida isso, nessa última ou semana, se está em aberto. Nessa última semana eu me dediquei mais, além da campanha da gente, à questão nacional, né? Inclusive hoje tinha a reunião da coordenação nacional, então procurando compensar um tempo que eu não estou acompanhando. É isso aí. E eu faço parte da coordenação Anélio nacional. Medeiros. Vamos agora falar de educação, candidato. Eu queria saber, dados recentes do IDEB, eles apontaram que dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 18 atingiram, né, a meta estabelecida por eles, que é o razoável. O que o senhor pretende fazer para a educação para tentar mudar isso diante dessas dificuldades? Aí, recursos para professores, o que está dentro do seu plano de governo? Anélio, para que a gente tenha uma boa educação, é necessário que a gente valorize os nossos professores e também não podemos esquecer jamais os nossos alunos. E a primeira coisa é criar um gatilho automático de promoção, critérios objetivos para promover os nossos professores. Para você ter uma ideia, tem um professor de Cerro Corá que estava há 1 ano e 3 meses, que assumiu um concurso
e esse professor ainda não tinha recebido o primeiro salário, porque o burocrático sistema da Secretaria de Educação não tinha caminhado o processo dele. Você tem noção, você ficar um ano trabalhando, quase um ano e meio, depois de passar no concurso, sem receber salário. Então, nós vamos criar um gatilho automático, que é isso. O professor que tiver de acordo com critérios meritocráticos, feito pós-graduação, apresentado projeto, participado de congresso, esse professor automaticamente vai ser promovido. Não vai precisar entrar com requerimento, através do próprio SIGEDUC, que é o Sistema Integrado da Educação do Estado, como acontece na UFRN, pelo mesmo sistema, ele vai ser promovido automaticamente. Então, acabar com essa coisa horrível e que, inclusive, gera politicagem, porque sempre vai aparecer um deputado estadual que bota o processo debaixo do braço, faz o processo andar mais rápido. Então, a gente vai resolver isso, valorizar os nossos professores, pagar 13º salário, e o salário mensal também em dia, assim como fazer uma promoção automática. Depois, criar um programa de segurança alimentar para as nossas crianças. A maior parte das nossas crianças vive em famílias com a baixa renda, e essa criança ela não tem uma alimentação adequada em casa, e quando chega na escola, ela encontra muitas vezes só biscoito e um suco muito mal feito. E isso faz com que a criança ela não consiga aprender de forma suficiente. Consequentemente, isso reverte na nossa nota de avaliação do IDEB. Então, criar um programa de segurança alimentar, onde a criança ela almoce na escola e, dessa forma, compense a deficiência que ela tem na alimentação doméstica. Consequentemente, vai melhorar os nossos índices. E, por fim, vamos criar o Índice da Educação Potiguar, uma espécie de IDEB estadual, onde a gente vai adotar os mesmos critérios do IDEB, só que vai ser aplicado no ano que uma prova também, a prova RN, e essa prova vai ser aplicada no ano que não tem prova Brasil. De forma que no ano par a gente vai ter a prova Brasil, a avaliação do IDEB. No ano ímpar a gente vai ter a prova Potiguar, que aí ela vai avaliar e corrigir as distorções para que no ano seguinte a nossa criança tire uma boa nota e melhore os índices de educação do Rio Grande do Norte. Propostas interessantes, candidato, mas como o senhor pode fazer todas essas suas ideias, valorização de professor, a questão da alimentação, se a gente tem limitação orçamentária? Na prática, o que é possível fazer e está no seu programa de governo para melhorar a questão orçamentária do Estado? Anely, na prática, as promoções dos professores já estão no orçamento e se usa recurso do Fundeb. Então, isso aí é questão superada. O dinheiro tem, está lá, o problema é que o governo coloca o pé em cima e não cumpre. Mas o IDEB já vem no limite, né, que está no Fundeb. limite, o Fundeb está no limite, e como é que é possível isso? Não, hoje o IDEB, na realidade, a pessoa não pode mais nem investir no IDEB porque o dinheiro só dá para pagar os professores. Não, o Fundeb, na realidade, o né? O Fundo da Educação Básica. Não, mas aí é que você se equivoca, porque o Fundeb é para pagar professor. No mínimo, ele inverte a lei de responsabilidade fiscal. No mínimo, 60% tem que ser aplicado com o professor. O que é que a gente vai fazer? Os 40%? Os 40% a gente vai reduzir nas terceirizações, que custa 4 vezes mais ao Estado e tira o dinheiro que era para ir para a Previdência Estadual. Então, a gente vai rever os contratos de terceirização do Estado para garantir um salário melhor e a gratificação em dia dos nossos professores. A alimentação escolar, justamente a gente vai correr atrás de recursos da segurança alimentar do Ministério, que hoje está sendo aplicado de forma muitas vezes distorcidas em restaurantes populares, como eu cheguei em Touros, lá em Touros o governo abriu um restaurante e uma sopa do trabalhador vizinho o outro. O que só com um contrato você conseguiria oferecer os dois serviços. E a gente vai poder utilizar uma parte desses recursos na segurança alimentar das nossas crianças. Porque depois que uma criança ela perde a oportunidade de estudar, muitas vezes ela vai cair nas mãos do tráfico de drogas, da violência, e nunca mais vai ter essa oportunidade. Candidato, o Tiago Bezerra, nosso internauta, ouvinte, está perguntando aqui ao senhor, repasse do 12º, como será em eventual governo da rede, o repasse do 12º, já que o dinheiro que sobra no cofre do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, esse dinheiro que sobra falta para os funcionários e obras do governo. O senhor vai desatar esse nó? A pergunta do Tiago Bezerra. Olha, Tiago, muito obrigado pela pergunta.
a Assembleia Legislativa e os poderes, de forma geral, eles não existem para fazer poupança. Eles existem para cumprir o seu dever constitucional. No nosso governo, nós vamos repassar o 1/10 de acordo com a receita corrente líquida. Isso é, só vamos repassar o percentual do que nós arrecadarmos. O Rio de Janeiro fez isso e conseguiu reduzir 21% do repasse para os poderes. Com essa redução, nós vamos conseguir colocar o salário dos nossos servidores em dia, honrando o nosso maior patrimônio. São os nossos professores, médicos e funcionários de forma geral. Enio Cinedino. Candidato, qual é a sua proposta para a segurança pública no Estado? Enio, a segurança é um problema complexo que necessita ser tratado de forma que a complexidade exige. A primeira coisa é valorizar os nossos policiais. Não é justo você colocar o policial na rua para arriscar a sua vida com o 13º atrasado, com o seu salário atrasado. Então é colocar os salários em dia, recompor o efetivo das nossas polícias e cuidar também da saúde dos nossos policiais. É por isso que eu defendo que, assim como na França e até mesmo no Amapá, os policiais tenham um período de férias maior. Isso existe, inclusive, num pequeno estado brasileiro. Eu estou defendendo 45 dias de férias para os nossos policiais. Não são 45 dias seguidos. É separado, por exemplo, 15 dias, três férias de 15 dias no ano, para que ele possa cuidar melhor da saúde dele, porque ele tá exposto a níveis elevadíssimos de estresse. Não somente eles, mas também agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Depois, articular. Criar um Conselho Estadual de Segurança Pública que vai concentrar todas as informações relacionadas às ocorrências policiais, integrando também com as atividades das guardas municipais, de forma que a gente vai poder estabelecer metas para a redução de homicídios, como aconteceu no vizinho estado do Pernambuco com o Pacto pela Vida, que a gente vai trazer para cá, para o Rio Grande do Norte. Integrar com as outras políticas públicas, fazer um trabalho de acompanhamento dos detentos após eles serem liberados, para identificar a reincidência e o porquê dessa reincidência. Trabalhando as políticas de forma integrada, investindo em o trabalho preventivo e também na investigação, a gente vai conseguir gerar mais punição para os detentos, ao mesmo tempo que vai evitar muitos desses crimes. Para se ter ideia, só para terminar, é que no ano de 2016 o governo investiu R$5 mil na PM. R$5 mil é uma pistola, o governo da segurança. No ano seguinte investiu 200 mil, uma viatura equipada. No outro ano 200 mil. Então o governo da segurança investiu uma pistola e duas viaturas na polícia. Isso conforme informações do próprio governo do estado. Então o que é que a gente vai fazer? Vai investir no trabalho preventivo, investir na investigação, mas principalmente na modernização. Como, por exemplo, o TCO eletrônico, onde hoje um crime, uma pessoa é pega com algumas gramas de cocaína ou de maconha, e aí leva-se essa pessoa para uma delegacia, fica uma viatura lá esperando, lá 4 horas para ser atendido por um delegado que vai fazer um TCO e liberar essa pessoa, porque mesmo que fosse para prender não tinha vaga. Então o que é que a gente vai fazer? O TCO eletrônico igual é em Santa Catarina. Em 28 minutos, aquela pessoa está liberada, o TCO está feito, depois ela vai se apresentar para um juiz e a viatura, quer dizer, em menos de meia hora vai estar de volta na rua fazendo o seu trabalho. É mais policial na rua fazendo o seu trabalho, é mais resolutividade para o crime e é uma redução que a gente vai apresentar na taxa de homicídio. Candidato Freitas Júnior, em debate da Band, o senhor chegou a responsabilizar o governador Robson Faria pelo aumento da taxa de homicídios no Rio Grande do Norte e principalmente pela morte de policiais. O senhor não foi muito duro com ele, não? Diógenes, eu responsabilizo sim o governo do estado e eu acho que... Mas o senhor fez uma responsabilização direta a Robson Faria. O senhor, inclusive, num tom de culpa, que a culpa era dele pelas mortes de policiais militares e o aumento por isso que eu pergunto. O senhor foi duro com o governador? Eu queria até completar. O senhor acha que um governante deliberadamente, ele teria culpa nesses assassinatos, nesse número excessivo de homicídios? Existe a possibilidade de um governante entrar para governar o seu estado e ser culpado diretamente por essa onda de homicídios, por isso tudo que o senhor atribuiu a ele no debate?
Eu me preocupo muito, Diógenes e Enio, é porque a gente está discutindo o governo que se elegeu prometendo ser o governo da segurança, mas investiu R$ 5.000 no trabalho de polícia preventiva. Quem é que está preocupado com o pai que perdeu o seu filho e quem é que está preocupado com o empresário que agora deixou os seus filhos sem ter quem cuidar deles? Eu me dirijo inclusive para as pessoas que estão em casa. É muito necessário que a população não engula esse grito de desespero, de dor que ela está passando, de medo de andar nas ruas. É muito importante que dê a resposta nas urnas. A saída não é com mais violência, mas é necessário dar uma resposta nas urnas para aqueles que destruíram o estado do Rio Grande do Norte. Quando eu fiz a pergunta, independente de quem esteja sentado na cadeira de governador, né, é muito duro ouvir uma responsabilização dessa. Porque aí eu lhe pergunto, em caso de eleição, de sua eleição, o senhor poderá sofrer esse tipo de cobrança diretamente, porque os governos têm problemas orçamentários, e às vezes não atendem às expectativas da população. O senhor está preparado para ser cobrado na questão da segurança e também em outras áreas? Sim, Diógenes. Eu compreendo perfeitamente. O Estado tem limitações, a gente passa por dificuldades, mas a gente está falando de uma situação de abandono mesmo da coisa pública. A gente está falando de uma situação de calamidade que vive o nosso Estado. E não se tem uma política efetiva para resolver esse problema. Estou preparado, sim. E a população do Rio Grande do Norte, a partir de janeiro, sabe que tem um governador que vai estar do lado da população, seja na alegria, na dor, na dificuldade, não vai se acovardar, mas vai procurar saídas para essa crise que o Rio Grande do Norte... para receber críticas e às vezes críticas duras. Sim. A crítica, ela engrandece a gente, porque ela ajuda a gente a encontrar um norte, a encontrar um rumo para o caminho que a gente está trilhando. Anélia Medeiros. Candidato, falando sobre segurança, a maioria dos casos de violência registrados hoje no Rio Grande do Norte, ele está ligado diretamente a adolescentes envolvidos aí com as drogas, o que cometem crimes também, né? O que fazer para recuperar e ressocializar esses adolescentes? Tem algo no seu plano? Aneli, a primeira coisa é investir em educação. A mãe, muitas vezes, ela tem que escolher se ela deixa o filho em casa e esse filho vai estar exposto ao tráfico de drogas, à violência. Eu trabalhei na Fundac e eu vi histórias de adolescentes que a mãe nunca tinha recebido um salário mínimo. A mãe era uma diarista, era uma lavadora de roupa, e a criança, de repente, o traficante chega e oferece R$100 a ela a primeira vez, depois diz, olha, você pode ganhar muito mais se você fizer um favor para mim, e essa criança entrou no mundo sem volta e morreu ainda antes dos 18 anos de idade. Então, a primeira coisa, vamos adotar as nossas crianças, fazendo com que elas permaneçam mais tempo na escola, praticando esporte, aprendendo música, tendo uma alimentação adequada. Então, não tem segredo. A primeira coisa é investir na educação. Depois, com aqueles que já se envolveram com o que é errado, que já cometeram infrações análogas a crime, os jovens infratores, adolescentes infratores, vamos criar um programa de reinserção social para eles, além do sistema socioeducativo, que é através as empresas que têm contrato com o governo, elas disponibilizaram um percentual para jovens nessa situação, de forma que esse jovem, ele possa, quando sair de lá, ter alguma coisa com que ele vai se pegar, que aí vai ser uma oportunidade de estágio ou emprego. E aí vai dificultar a volta dele para o crime. Mas tem uma dificuldade que eu conheço isso de convivência, que é a questão da falta de escolaridade. Muitos jovens, quando estão lá, assistente social, conseguem um emprego para eles, mas eles não sabem sequer escrever o nome. E aí fica muito difícil para essa pessoa ser enquadrada. E a gente está falando de 400 mil potiguares nessa situação. Por isso, uma das minhas metas vai ser lutar com todos os esforços para reduzir essa taxa de analfabetismo, que é o dobro da taxa nacional. E com essa redução, a gente vai aumentar a quantidade de emprego, vai atrair mais empresas e vai reduzir a violência aqui no Estado. Como é que o senhor pretende
fazer com relação às reformas previdenciárias e tributárias? Como serão essas reformas no Rio Grande do Norte? A previdenciária, por exemplo, pretende mudar a idade mínima de aposentadoria, contribuição dos servidores. O que é que o senhor pensa a respeito? Enio, é muito pertinente essa pergunta. Eu cheguei lá em Alexandria, eu sou natural de Alexandria, mas meus pais moram em Pilões, é como Parnamirim e Natal. E aí as pessoas de lá, de Alexandria, de Pilões, elas vão para Catolé do Rocha, abastecer o carro em Bom Sucesso, que fica vizinho. Catolé na Paraíba. Na Paraíba, exatamente. Porque na Paraíba, a alíquota do ICMS é mais baixa. Consequentemente, o comércio da Paraíba é mais baixo. E aí, a Paraíba está muito mais competitiva. E o comércio do Rio Grande do Norte está morrendo. Isso é em Alexandria, é em Tenente Ananias, é em Parelhas, é em Nova Cruz, principalmente cidades da fronteira com a Paraíba, mas também da fronteira com o Ceará. E o que é que a gente vai fazer? A gente não tem segredo, a gente vai rever a política de isenção fiscal que o governo faz, que é isenção fiscal para quem está em casa, bem claro. O Rio Grande do Norte não cobra imposto de quem é muito rico e lasca esse imposto nas costas de quem é muito pobre, que é no ICMS do pequeno comerciante, do pequeno empresário, microempresário do estado, e isso faz com que a sua feira fique mais caro, o abastecimento do seu carro fique mais caro, consequentemente você fica mais pobre e eles ficam mais ricos. A gente vai resolver isso como? Revendo essa política de isenção fiscal e diminuindo esse valor, a gente vai colocar na alíquota do micro e pequeno empresário. Então, a pessoa vai chegar lá em Alexandria e vai ser o contrário. A pessoa de Bom Sucesso vai vir abastecer em Alexandria. A pessoa da Paraíba vai vir comprar no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque os itens da cesta básica, o gás de cozinha e a gasolina, ela vai estar mais baixa. E a gente ainda tem outra vantagem, a gente tem a Potigás, que vai dar uma margem de manobra maior para o gás de cozinha ficar mais barato. O gás de cozinha mais barato, a cesta básica mais barata, o restaurante fica mais barato. E é uma coisa que, inclusive, a Argentina faz para reduzir o preço do alimento lá em Buenos Aires. Então, a gente vai adotar isso aí na reforma tributária e fiscal. Reduzir o imposto para você que é pequeno. Reduzir o valor da sua cesta básica e da sua gasolina. A outra coisa é a reforma previdenciária. Vamos retomar o abono de permanência para o servidor que já completou a idade, com o salário em dia e com o abono de permanência, ele vai continuar trabalhando, então vai diminuir a quantidade de pessoas tentando se aposentar, rever a política de terceirização do Estado, porque hoje um terceirizado custa 4 vezes mais caro do que um servidor efetivo. O dinheiro que é recolhido do terceirizado vai para o INSS, não vai para a Previdência Estadual. Então a gente está jogando dinheiro num saco sem fundo. A gente vai rever isso aí e vai só terceirizar o servidor que realmente seja obrigado a terceirizar ou que vale a pena mais terceirizar do que ter efetivo. Vamos reduzir. Fazendo com isso, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão entrar na Previdência. E esse que vai entrando, a gente vai capitalizando esse valor. Vai investindo em fundos e esse valor que vai gerando lá, ele vai fazendo com que o Estado consiga pagar esse déficit que ele tem atualmente. Caso seja eleito, o senhor vai botar de novo no fundo o dinheiro que foi retirado nessa atual gestão? A gente vai adotar um modelo misto, que seja um modelo de capitalização, onde o dinheiro vai entrando, a gente vai reinvestindo, uma parte vai ficando para aposentar o servidor e outra parte vai para pagar a dívida que o governo do Estado tem com o fundo. O candidato à rede aposta em concessões públicas e parcerias público-privadas para atrair investimentos. Quais as áreas que podem ser beneficiadas no Rio Grande do Norte? Olha, hoje o Estado do Rio Grande do Norte ele tem uma grande quantidade de ativos e o sistema de privatização talvez seja o menos adequado, é o menos adequado. Então, nós podemos, o patrimônio, os ativos que o Estado tem, com exceção não falo de vender as estatais, mas sim alguns ativos patrimoniais que nós temos, eles podem ser transformados em concessões que vão ajudar o Estado no período aí de... Quais? A gente tem estádio de futebol, aeroclube, tem os terrenos do Estado de uma forma geral. Aí vamos fazer um estudo, identificar a potencialidade desses ativos e como nós podemos capitalizar da melhor forma. Caerne, Potigás vão entrar
horizonte aí de É porque- privatizações, se houver? Não, a gente não vai privatizar, a gente vai fazer um sistema de concessão, né? 50 anos, por exemplo, para ajudar Privatizar a equilibrar. vai ser Não, palavra porque, proibida. não, nos- porque a Potiguar é uma empresa superavitária. A Potiguar só gera lucro. O ativo da Potiguar é muito pequeno, não resolve o problema. São, salvo engano, dá menos de 30 milhões de reais os ativos. Então você vai vender uma coisa que dá lucro e Caerne. que vendendo não resolve. Caerne é a mesma coisa. A Caerne tem um potencial muito grande para resolver o problema do saneamento do Estado. Então a gente vender, isso vai onerar demais os municípios e vai diminuir a nossa competitividade e aumentar o nosso gasto em saúde. Se hoje a Caerne investir R$1 lá em Viçosa, a gente vai economizar R$4 com saúde. Só que a Caerne, ela mesmo gera o seu lucro. Então, significa que a gente vai economizar R$5 com a Caerne. Entendeu? Ei, Diógenes, se você me permite, um internauta, o Daniel Dantas, está fazendo a seguinte pergunta para o candidato. Caso eleito, qual seria a sua estratégia para ter uma base de apoio na Assembleia Legislativa que viabilize a governabilidade necessária? Obrigado pela pergunta, Daniel. Não tem segredo nenhum. A primeira coisa é diálogo. Pegar o projeto com humildade e, de porta em porta, conversar com os 24 deputados estaduais e tentar convencer que é o melhor para o Rio Grande do Norte. Esse mesmo diálogo que vamos ter com os deputados estaduais, vamos ter com as suas bases e também com a população de forma geral. o que fazer com a turma do Toma lá da cá? A turma do Toma lá da cá... Que é quase 100%. Eu não diria isso tudo, né? Mas Vai chegar perto, viu? 96%. Mas entendeu? O que fazer com a turma do Toma lá da cá? A gente vai substituir, vai extinguir o Toma lá da cá e vai criar uma nova ideia para a população, que é vamos fazer juntos, vamos pensar no bem do Rio Grande do Norte. E aí eu vou estar na 96, vou estar no No Minuto, sempre falando sobre a importância dos projetos e convencendo a sociedade a estar junto da gente nesse processo, para que os deputados estaduais também vão se sensibilizar, vai ter prefeito do lado dele ligando para o deputado, olha, pelo amor de Deus, ajude aí. piamente que o diálogo vai prevalecer Eu acredito nessa relação. Eu acredito na força da paz, do diálogo, da esperança, dos sonhos. Porque se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Se eu não acreditasse na força do diálogo, talvez eu já tivesse sido vítima da violência. Então eu sou movido por um sonho muito grande. E quem é movido por sonho é invencível. É isso aí. Vamos para Anélia Medeiros. Candidato, eu queria falar sobre a UERN, né? O senhor pretende adotar um modelo de gestão diferente na UERN? Porque a Universidade Estadual é dita como uma universidade muito cara, né? Principalmente por causa dos salários pagos, tanto aos servidores como também aos professores. O que fazer para a UERN se tornar viável? A primeira coisa é a gente trabalhar as potencialidades da UERN. A UERN não pode ser uma universidade que vai ter todos os cursos do mundo. A UERN precisa ter as suas potencialidades expandidas. Então, a primeira coisa, em vez de sair abrindo curso em todos os lugares, nós vamos melhorar a estrutura e valorizar os cursos, fortalecer os cursos que já tem em todos os campi da UERN. Depois, vamos trabalhar em duas frentes. A primeira é as licenciaturas, que tem um papel muito importante na interiorização da UERN. Depois, nos cursos de medicina e saúde, que é outra área muito importante. De repente a gente consiga abrir, que é uma meta da gente, é abrir um outro curso de medicina, mas não aqui em Natal. Mas isso é mais custo, no interior. No interior. Mas a UERN não vai ser uma empresa que vai só gerar custo. Sabe por quê? Porque a UERN tem um potencial muito grande, por ser uma empresa do interior, de se fazer um trabalho de consultoria. Hoje o governo tem a UERN, mas contrata uma empresa de consultoria, por exemplo, com R$1 milhão. Por que a gente não usa a própria universidade da gente para fazer esse trabalho de consultoria? De repente a gente consegue economizar R$300 mil e esse dinheiro volta para o governo do estado. Por que a gente precisa, para fazer um censo, precisa de uma empresa de fora? Porque para um estudo sobre o Rio Grande do Norte, a gente precisa trazer uma empresa do Pará, de Rondônia. Por que a gente precisa trazer a Fundação Getúlio Vargas para cá? Então, trabalhar e expandir a potencialidade dos nossos cursos. E aí vem o trabalho de
fortalecimento das pós-graduações. Candidato. Inclusive, as pós-graduações, elas geram lucro para a UERN, porque as pós-graduações da UERN a nível de especialização são cursos pagos. Então, você expandir esses cursos, você vai gerar mais receita para a UERN, que vai melhorar. Se você, com um curso de especialização pago, você consegue abrir um novo laboratório na UERN, na área de medicina, então você está melhorando um curso que é oferecido gratuitamente. O internauta Tiago Bezerra, que já fez pergunta, mas manda outra pergunta que é interessante, que passa pela questão do corte de gastos. E ele fala redução de salário de governador, de secretário, para conter o gasto da máquina pública e dar exemplo. Há planos nesse sentido? O que é que o senhor pensa em cortar na máquina do Estado que o senhor conhece e diz conhecer? Olha, eu já citei alguns exemplos de cortes, que é revisão das terceirizações. Com a fusão das secretarias, a gente vai diminuir a quantidade de contratos de aluguel, reduzir a quantidade de viaturas, de carros alugados ao Estado, inclusive discutindo a possibilidade de parceria com empresas como a Uber, a 99, Perfeito. Mas para ele está falando reduzir... especificamente sobre o salário do governador, de secretários. Há alguma ideia nesse sentido ou o salário que a turma está recebendo? Cortar 50% do salário de governador, dos secretários reduzir o máximo possível, modernizar a gestão para acabar com diária, adotar videoconferência, inclusive na Como rede. Como é que o senhor chegou a esse percentual? gente... Esse percentual? Não é preciso um estudo para saber o impacto disso, do ponto de vista do corte? Não é um percentual aleatório, não? Não é aleatório. A gente conversou inclusive com o Conselho de Economia, fizemos o levantamento, fizemos o comparativo Já discutiu entre a média de uma empresa privada, de um executivo de uma empresa privada e de um governador do estado, e aí está o dobro da média de um executivo de uma empresa privada. Estamos na reta final da sabatina e aqui a gente vai fazer uma rodada mais rápida de perguntas. Anely Medeiros. O governador falou em relação à saúde, aqui mesmo, na sabatina, aqui no Minuto e 96. Falou que a saúde estava bem, né? A gente tem hospitais regionais, nós temos UPAs espalhados por todo o estado. O que não está funcionando, então, na sua opinião? O governador está morando em qual estado? É uma dúvida que eu inclusive já perguntei, ele não respondeu. A gente tem um problema muito sério, que é o déficit de profissionais. A saúde, por exemplo, a medicina, ela tem salários muito atrativos e a gente demora muito a fazer concurso e recompor o nosso efetivo. De forma que a gente tem uma UTI em Caicó que não funciona, inaugurada, mas que é só de enfeite, não funciona. E além disso, a gente tem um processo que é de incentivo a trazer pacientes para Natal, em vez de tentar resolver nos hospitais regionais. Nós vamos fazer um novo concurso para recompor os profissionais da saúde e reestruturar hospitais regionais, para que todo o trabalho de média complexidade seja resolvido no hospital regional. Se a pessoa sofreu um acidente de baixa complexidade ou está com um problema de saúde, lá de Acari, ela vai poder ser atendida em Caicó, ser tratada em Caicó. E vamos firmar parceria com os municípios para fortalecer a atenção básica, de forma que ela só vá para o hospital quando realmente não existir possibilidade de resolver o problema no postinho de saúde. Candidato Freitas Júnior, como é que o senhor pretende trazer investimentos para o Estado? O segredo para investimento é a seletividade que a gente precisa fazer. Explorar a nossa potencialidade, que é a energia solar, a energia fotovoltaica, coisas que parece ser um problema, como por exemplo o sol, a seca no Nordeste, que na realidade é a nossa maior potencialidade. Investir na economia criativa, para fazer com que o turista venha para a praia de Gostoso, mas ele também queira conhecer Caicó, o Carnaval de Caicó, queira conhecer a festa de Santa Rita em Santa Cruz. Então, fortalecer a economia criativa e as potencialidades do interior do nosso estado, de forma que diversifique cada vez mais e vá gerando a economia local e superando a pobreza dos últimos anos. É isso aí. E a minha última pergunta é política. A rede está isolada no Rio Grande do Norte. Em outros estados, a legenda fechou com partidos tradicionais como o MDB e o Democratas. O que houve no Rio Grande do Norte em que a rede não pôde fazer alianças?
Cada estado, Diógenes, tem uma realidade diferente, né? O Pedro Simão não é Henrique Alves, nós havemos de convergir. Então, cada realidade tem seu contexto. Aqui a gente não está isolado, não. Aqui a gente está com a maior aliança que a gente pode ter, que é a aliança com você, pessoa de bem, que está nos escutando. Então, você entendeu que o isolamento que eu falo é do ponto de vista partidário. Sim, sim. Isso não tem a ver com os apoios populares que você possa ter, e dia 7 de outubro é que a gente vai ver o resultado disso. Mas, do ponto de vista partidário, a rede vai para mais uma eleição sem ampliar o leque de alianças. Sim, sim. Como é que vocês pretendem romper essa barreira? É um contexto local. À medida que a gente tem as forças se aglomerando em projetos tradicionais, a rede ela se propõe fazer uma política e ter um projeto diferente para o Rio Grande do Norte. Daí o motivo dessa campanha. Mas a gente está junto com todas as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, os guerreiros sociais que existem no nosso estado, quer sejam em partido, quer não estejam em partido, quer tenham o coração partido, nós estamos juntos nessa luta independente de partido político. Marina Silva, candidata a presidente pela rede, virá ao Rio Grande do Norte ainda nesta campanha? A gente estava discutindo dia 15 uma agenda com ela aqui no estado, mas aí estava tendo choque com outras agendas e a gente está tendo uma dificuldade muito grande, porque Marina não anda em jatinho alugado, não tem amigo que banca as coisas para ela anda de voo comercial e, consequentemente, isso faz perder muito tempo. Então, ela estava aqui, tinha uma agenda no Rio e um debate. Então, não é certeza e ela vir isso fez com que ela precisasse ir e não era viável voltar para ficar só 1 hora ou 2. Então, a gente está discutindo uma data que consiga adequar na agenda com outras cidades do Nordeste para a gente poder aproveitar o máximo possível a presença dela aqui. É isso aí. Eu queria agradecer ao candidato da Rede de Sustentabilidade do Rio Grande do Norte ao governo, Freitas Júnior, pela presença aqui no nosso programa, respondeu todas as perguntas prontamente e queria agradecer sua presença, a presença de Anélio Medeiros, jornalista e assessora de comunicação do CRE, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também o diretor da 96 FM, Enio Sinedito. Espero que todos tenham gostado do programa. Amanhã teremos mais uma Sabatina no Minuto, amanhã com o candidato do PSOL, Carlos Alberto. E amanhã vamos contar com a presença do jornalista Robson Carvalho e o jornalista Jackson Damasceno. Então, a todos, boa noite e até amanhã com mais uma Sabatina no Minuto 96 FM.